Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 5 de setembro. Já começo o programa pedindo desculpa para vocês, minha voz está um pouquinho diferente hoje, mas nós vamos seguir normalmente aqui, tá bom? Então, entre os destaques, vamos falar sobre o bicentenário do Brasil. Já estamos aí na semana do feriado da independência do Brasil. Veja também, vamos falar sobre uma entrevista com dicas sobre recursos humanos, gente, para você saber, você está querendo mudar de profissão? Está querendo dar uma virada de chave? Pois é, nós vamos falar hoje com o especialista Cícero, que vai dar dicas especiais para vocês que está querendo fazer essa mudança na vida profissional, tá bom? Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Todo Dia News, segunda edição, e que está começando agora. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, vamos falar das nossas multiplataformas que está aí na tela do seu televisor, do seu celular. Temos aí o Facebook, o TikTok, o Instagram, o Quai, enfim, o YouTube principalmente, que você encontra as nossas playlists de todos os nossos programas. Acompanhe então aí tvtododia.oficial. E se você quiser mais os nossos programas e as notícias do Brasil e do mundo, ficar bem informado, entre no portal tododia.com.br, que lá você encontra tudo para ficar bem informado, tá bom? Tudo mesmo. Agora, se você quer facilidade, gente, encontrar a notícia na palma da sua mão, ó, eu tô aqui com o meu celular acompanhando. Você quer receber diariamente as notícias, o jornal online do Todo Dia? É só você acessar esse QR Code que está na tela do seu televisor e assim você vai receber, né, vai abrir um link e automaticamente receber então o nosso jornal digital, nosso jornal online diariamente gratuitamente, tá bom? É simples assim. E para finalizar, quer mandar mensagem, recadinho aqui pra gente? É só mandar no WhatsApp, é o 99238 8799 99238 8799. Bom, e dando continuidade sobre a série do Bicentenário, vamos então pela nossa série aí sobre esse tema, o Bicentenário, já que estamos chegando aí na semana, no feriado da independência do Brasil. Então hoje vamos falar sobre gente, só me desculpem adaptando aqui hoje com as novidades, sobre alguns personagens centrais desse momento tão importante que é a independência do Brasil. Mas que o ato isolado de um líder, né, no caso da independência do Brasil, envolveu aí então pessoas da elite e do povo. Nós aí vamos ter uma reportagem onde foi conversado com historiadores que destacaram alguns desses episódios, desses momentos, nomes, alguns deles famosos, inclusive. Vamos acompanhar a reportagem da TV Brasil. Para que Dom Pedro fosse reconhecido imperador do Brasil, muita articulação política aconteceu. Uma das pessoas mais próximas, José Bonifácio, foi um dos responsáveis. Ele foi chamado para ser ministro com uma pessoa, imagina, um Dom Pedro com 23, 24 anos e ele com 60, que conhecia o mundo todo. Ele era a pessoa que podia falar tanto com os revolucionários quanto com o monarca com credibilidade. Batalhas pela independência aconteciam pelo Brasil. Na Bahia, as cartas de Maria Bárbara Pinho formaram um retrato da luta contra os portugueses. Maria Bárbara Pinho
né, que eu chamo de primeira jornalista de guerra dessa guerra da Bahia, ela através de uma correspondência com o marido, que é um nobre português e que está vindo para o Brasil. São essas cartas que contam com detalhes os horrores da guerra da Bahia, a fome que as pessoas passaram, né, a dificuldade que se tinha de cuidar dos doentes. A imperatriz Leopoldina ouviu a voz das mulheres que reivindicavam a independência. Ela temia que o liberalismo de Dom Pedro o deixasse sem apoio em Portugal. Nós temos ainda um grupo enorme de mulheres, 186 baianas, que mandam uma carta para Leopoldina agradecendo a participação dela e pedindo para ela apoiar a emancipação. E a Leopoldina, que no início estava muito reativa, ela adere ao projeto de emancipação quando ela percebe que ele pode ficar sem coroa em Portugal e no Brasil e que os filhos dela poderão ficar sem coroa e sem trono. A partir do momento em que os brasileiros passaram a tomar decisões pelo país, muitos papéis se inverteram. E fica o destaque para os primeiros políticos do Brasil independente. Grande novidade, e o que é a marca do Brasil independente, é o Congresso Nacional. E essas figuras que faziam a lei é que eram novas, todas elas eram novas. O grosso dessas pessoas, até a véspera, uma parte delas estava presa como revolucionário, era tida como pessoa contra a monarquia e lutavam contra a monarquia de fato. No dia seguinte passaram a ser autoridades da nação brasileira que fazem as leis da nação e a que todos devem obediência. Então isso foi uma mudança muito grande. O Feijó era um padre de província, virou regente eleito do Brasil, foi substituto do imperador. Então é uma dessas transformações. Outros lutaram pela independência e Frei Caneca, por exemplo, foi morto tentando defender uma Constituição mais liberal do que a que foi feita pelo Dom Pedro I. Como é bom relembrar um pouco da nossa história, né, gente? Tá aí, José Bonifácio. E ainda dando continuidade, falando sobre a independência, o Museu da Independência, né, o Museu do Ipiranga, será reaberto na próxima semana, exatamente. E por isso foi preparada aí, as portas vão se reabrir depois dessas reformas que aconteceram no museu. No dia 1º aí de setembro acontece, então, a última visita técnica, né? Aconteceu essa visita técnica no local. O museu, que ficou fechado durante anos, será, então, reinaugurado e, claro, com o dobro de área construída e com exposição aí, com itens restaurados. Mais uma reportagem da TV Brasil. Depois de 6 anos fechado, o Museu do Ipiranga está de casa nova e vai ser reinaugurado com o dobro da área construída e 12 exposições com itens de acervo inteiramente restaurados. Esse patrimônio histórico, construído em 1890 na zona sul da capital, agora passa a ser um dos mais completos e modernos museus da América Latina, com novas áreas para exposição, lazer e capacidade de receber até 1 milhão de visitantes por ano. Mas quem vai falar com a gente sobre essas novidades é o Frederico Martinelli, um dos engenheiros responsáveis pela obra. Frederico, obrigado pela entrevista, boa tarde. Conta pra gente qual é a data da inauguração e quais são as novidades desse novo museu. Boa tarde. A finalidade desse museu é celebrar o bicentenário da independência, 7 de setembro. Então a data da inauguração é uma semana toda festiva. Tivemos o primeiro evento hoje, um evento reservado à imprensa, e depois daí acontecerá vários eventos, inclusive chegando até dia 8 de setembro com um evento aberto ao público. Frederico, a gente está vendo muitos operários trabalhando ali atrás, vai dar tempo? Com certeza, é o desespero de última hora, mas é assim mesmo, toda obra é desse jeito. Um detalhe que me chamou muita atenção é que toda a história do museu, a arquitetura do século XIX foi preservada, mas também tem um olhar para o futuro, né? Tem novas tecnologias para reduzir, por exemplo, o custo de energia elétrica, enfim, são novidades importantes para o novo museu. Então, o museu é um edifício de 130 anos de idade,
E o grande desafio de engenharia foi colocá-lo absolutamente contemporâneo com as tecnologias e as normas atuais. Um dos grandes desafios não é só na área das instalações, de combate a incêndio, detecção, monitoramento, acessibilidade também foi um desafio extraordinário. Porque todas as normas, vamos lembrar, que é feita por um projeto que será executado, e não o inverso, para projetos existentes fazer suas adaptações. Mas esse museu agora é um edifício totalmente contemporâneo e atualizado em relação a todas as normas de segurança. Maravilha. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês. Que bacana, um museu histórico e contemporâneo ao mesmo tempo, né? Usando as tecnologias para que possa trazer o melhor para o público. Que bacana. E a engenharia é isso, né? Como o entrevistado disse. Os avanços têm que acompanhar e os engenheiros tiveram que remodelar, então, o museu com tudo isso, para economia de energia, para tantas outras coisas. Pois é, então, ficou curioso, ficou com vontade de conhecer, visitar o museu? Vai lá visitar o museu, até que nós estamos aí na semana comemorativa aí do bicentenário e, como disse, ele falou que vai dar tempo para, né, não vai, os operários ali vão entregar, né, e é isso que a gente conta. Mas brasileiro é assim mesmo, né, gente? Faz e tudo no final dá certo, né? Que bom. Então, essa é a semana de comemoração do bicentenário e com certeza amanhã a gente traz mais informações sobre essa questão aí das comemorações da independência do Brasil. Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou falar sobre a Marinha Brasileira Submarino S-40 Riachuelo, que entra em operação aí no Rio de Janeiro. É uma novidade que a gente quis compartilhar, você que acompanhou Todo Dia News primeira edição também falou sobre este assunto. Então entrou em operação no Rio de Janeiro o novo submarino S-40 Riachuelo, que agora o Brasil conta então com 6 submarinos e, segundo a Marinha, passa então a ter a força naval mais poderosa da América do Sul. Imagine só, mais uma reportagem da TV Brasil. A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira o submarino S-40 Riachuelo. A entrega ocorreu na Base Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o Brasil conta com 6 submarinos. Sua missão será patrulhar o território marítimo brasileiro e garantir a proteção da área da Amazônia Azul. Se alguém quiser entrar em conflito com a gente, vir atacar nosso território, ele sabe que a gente tem um submarino muito bem preparado, ele não vai saber onde a gente está, e ele vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que usar muitos meios para se contrapor esse submarino. É uma guerra muito cara para outra nação lutar contra um submarino. Parabéns à Marinha também, né, com essas inovações. Bom, gente, para a gente quase encerrando esse bloco, esse primeiro bloco, né, de informações, me desculpe, vocês estão percebendo que eu estou ficando fônica, mas é normal, para mim já está ficando normal essa situação, peço desculpa aí pela voz. Mas é o seguinte, agora nós vamos falar do IPEC, porque Lula lidera a corrida presidencial em 15 estados, e Bolsonaro em 5 estados mais Distrito Federal. Pois é, o ex-presidente Lula, do PT, líder aí a corrida presidencial em 15 dias, né, 27 unidades aí da federação. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, está à frente, então, em outros 5 estados, tá? Então, mais o Distrito Federal. Então, a gente vai aqui trazendo essas informações, a gente vai falar de um balanço. O G1 até compilou essa pesquisa do IPEC, que foi concluída aí na última semana, em todos os estados, né? Então, só para falar um pouquinho aqui desse levantamento, foram divulgados entre 22 de agosto e 3 de setembro. Em 5 estados, há empate técnico entre os dois, tá? Entre os dois candidatos. Mas a margem de erro foi de 3 pontos percentuais. O levantamento não leva em conta os resultados do IPEC em Mato Grosso do Sul,
Tá? A divulgação da pesquisa foi suspensa no sábado, dia 3, por ordem da Justiça. Na divisão por região do Brasil, Lula lidera em todos os 9 estados do Nordeste, em 3 dos 7 estados do Norte e 2 dos 4 estados do Sudeste, em 1 dos 3 estados da região Sul. O candidato vai melhor no Piauí, onde está à frente do Bolsonaro por 69% a 15%. Bolsonaro já lidera em 3 estados dos estados do Norte, dos 7 estados do Norte, em 2 das 4 unidades da Federação do Centro-Oeste, em 1 dos 3 estados da região Sul. O candidato vai, então, melhor em Roraima, onde está à frente de Lula por 66% a 16%. Tá aí, então, dados, essas informações são do G1 e são dados levantados pelo IPEC, que a gente sempre traz aqui, né? Agora é a corrida, né? A corrida, e a gente vai sempre trazendo informações para vocês, tanto presidencial, também dos governadores, senadores e, claro, dos deputados. Você quer ter informação sobre os deputados, gente, estadual e federal, principalmente da nossa região? Acompanhe o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que passa diariamente aqui na TV Todo Dia. Você pode acompanhar em 3 horários, às 11h30 da manhã, às 4h da tarde e também às 9h da noite, para você acompanhar aí as falas, né, o que esses candidatos a deputado estadual e federal têm a dizer a você, principalmente aqui da nossa região. Porque para trazer verba, recursos, gente, tem que ser candidato daqui da nossa região. Não adianta votar em candidatos que são do Rio de Janeiro, de outros estados, porque não vão trazer recursos daqui. Não adianta ter cara bonitinha, você achou que a fala dele foi interessante, mas não adianta se ele for de longe, tá bom? Então, aqui é para você ficar bem esclarecido e saber em quem você vai depositar o seu voto, principalmente para deputado estadual e federal, tá bom? Esse é o papel aqui da TV Todo Dia, trazendo esse programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, além do Sala Política, que também é uma forma de esclarecer, trazer políticos aqui da nossa região, sendo sabatinado por Luiz Gustavo Klein, que entende tudo de política e por isso ele questiona muito bem esses políticos, para você também saber. Às vezes ele deixa em saia justa, justamente para você saber em quem votar, tá bom? Então, 2 programas que a TV Todo Dia oferece, né? Passa aqui na grade de programação. Além disso, você pode conferir na playlist do nosso YouTube e também no portal tododia.com.br, e também essas entrevistas da campanha Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto podem ser conferidas na íntegra no portal. Nós temos sempre a matéria com entrevista desses políticos e também o vídeo para você conferir, se caso você queira ouvir e assistir, né, do que ler a entrevista na íntegra. Então, acompanhe todos os nossos trabalhos, porque a Rede Todo Dia é multiplataforma, é multicanal e é um trabalho realizado por toda a equipe, não só aqui da TV, mas também do jornal e do portal e as redes sociais, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, na volta, um bate-papo gostoso, uma entrevista. Eu adoro essa área também, além de saúde, RH é uma coisa que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de marketing de uma empresa de RH, então é muito legal. E a gente sabe que as pessoas estão querendo mudar a chavinha. Aquela chavinha está cansado daquela carreira profissional e quer dar, né, uma virada, quer dar aquele up. Principalmente agora, após pandemia, muita gente, né, ficou trabalhando home office, às vezes não foi aquilo que queria que acontecesse, não deu aquele rendimento, quer mudar de área. E aí, será que essa mudança de carreira pode ser fácil ou difícil? Será que existem passos para que você entre nessa carreira nova, nessa profissão nova, de uma forma mais leve, mais planejada? Não sei. Quem vai dizer daqui a pouquinho é o nosso entrevistado. Então não sai daí, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana.
Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Feche os olhos. Ative seus sentidos. Conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros, paixão indomável por churrasco. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta, Todo Dia News, segunda edição. Boa noite para você que está ligando a televisão agora, você que está abrindo o nosso link para assistir no YouTube, no Facebook. Boa noite. Agora nós estamos em novo horário. Você estranhou, mas a gente divulgou a semana toda, divulgamos, nós estamos com um comercial rodando aí com as nossas divulgações, falando da mudança dos horários do Todo Dia News primeira edição, Todo Dia News segunda edição e o Sala Política. Por quê? Por causa do horário político obrigatório, né, que tem a 1h da tarde, então o Todo Dia News primeira edição começa às 13h25, a 1h25 da tarde. E o Sala Política começa às 5h30 e nós que começávamos lá à noite, mais lá para as 7 horas da noite, a gente antecipou, porque 8 horas da noite nós temos, então, o horário político obrigatório, tá bom? E nós vamos ter novidades em breve, então por isso que a gente está fazendo uma adequação, gente, mas depois eu falo dessas novidades, tá? Porque agora é o momento da entrevista, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Nós estamos em 2022, passamos aí 2 anos de pandemia
E claro que existem especialistas da área dos recursos humanos que estão avaliando as mudanças de carreiras, né? Mas é o seguinte, muita gente está querendo dar aquela virada de chave, a virada na carreira profissional, falar, já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu trabalho com isso, não quero mais trabalhar, estou cansado, quero mudar, da água para o vinho. E aí? Precisa ser avaliado antes de mudar de carreira. Existem três pontos para levar, então, em consideração. Decidir, então, mudar, gente, de carreira mais tarde na vida está se tornando mais comum do que se parece, do que se pensava, viu? E pode ter diversas razões, muitas razões, especialmente depois, né, de trabalhar em áreas determinadas aí, que a pessoa da carreira, por algum motivo ou por um longo período, acabou se cansando. E uma pesquisa realizada no Brasil, olha que interessante, hein? Pelo INDEB, no fim de 2021, mostrou que 41% dos entrevistados acreditam que suas profissões, gente, estão se tornando, o quê? Obsoletas. E ainda pensam em mudar de área, enquanto 73% dos entrevistados disseram, então, que afirmam que mudariam, então, de profissão para continuar no mercado de trabalho. E aí? Você está pensando em mudar de carreira? Está pensando? Não sabe? Está em dúvida? Está preocupado? Então, gente, mudar de carreira pode ser difícil, mas talvez seja um passo necessário para o seu crescimento profissional, não é mesmo? Então, gente, para explicar melhor esse assunto, claro, nós temos que, para tomar uma decisão como essa, muito importante na carreira profissional, na vida profissional, né, para você, porque toda carreira, toda profissão ou setor tem desafios, né? E você tem que criar estratégias para começar esse novo desafio, essa mudança, que ela se torne bem-sucedida. Então, a gente vai falar um pouquinho desses pontos para você levar em consideração antes de tomar, então, aquela decisão importante de mudar de carreira, tá bom? Então, para explicar melhor esse assunto tão importante, tão interessante, e, claro, a gente tinha que convidar um profissional na área de recursos humanos, né? Ele que trabalha há tanto tempo já. Nossa, gente, ó, é o Cícero Mangabeira, que é professor universitário, palestrante, escritor e atuante há 31 anos na área de recursos humanos. Então, é ele que eu vou falar agora, mas antes de eu chamar ele, roda a vinheta! Muito bem, gente, agora então eu vou falar com o Cícero para a gente aprofundar um pouquinho esse assunto e vou falar uma boa noite para ele. Boa noite, Cícero, tudo bem? Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na TV Todo Dia News. Obrigada, Cícero, por participar com a gente e falar desse assunto. Bom, eu já vou começar dizendo o seguinte, se o profissional está descontente com a sua carreira, é importante, então, ele reconhecer que ainda há outras opções no mercado? Sabrina, você tocou num assunto muito importante e muito atual. O que acontece? A pandemia, né, da Covid aí, trouxe várias reflexões do trabalho remoto, home office. As pessoas começaram a refletir, começaram a entender que, principalmente, com relação a esse assunto de profissão, eu gostaria até de fazer um adendo, que eles estão buscando uma qualidade de vida aliada aos ganhos, ou seja, novos horizontes, e que esteja inserido a qualidade de vida. Demorou para abrir, certo, Cícero. Está me ouvindo, então, Cícero? Estou sim, Sabrina. Pode continuar.
Então, é necessário, eu sempre falo que o medo não pode sobressair aos sonhos, os objetivos. Mas você fez uma colocação muito interessante, que é com relação às estratégias. O que acontece? Hoje existe muito, o que acontece? Um estresse no trabalho. E essa rotina, essa profissão no qual a pessoa já não sente mais a vontade, ela se sente desmotivada, é necessário ela buscar novos meios, novos caminhos. Só que existe dentro desses meios, desses objetivos, uma coisa muito importante que estão esquecendo a maioria. Ou seja, planejar, pesquisar. Pesquisar quais as áreas na qual deseja trabalhar. Qual o número de saturação, quais as ofertas de emprego nessa área que deseja. Quais os cursos que são necessários ou serão necessários para adquirir as competências para o novo emprego ou a nova profissão. E qual a estratégia, qual a reserva financeira que você terá para que, a partir do momento que você muda de uma profissão, você será um júnior, vamos colocar assim, porque o que acontece, já tem, para a nova profissão, vai ter profissionais que já atuam há alguns anos na área. E você tem que saber, ou tem que pensar, tem que planejar, se esse período, qual o período que você almeja ter essa nova profissão. Existe reserva financeira para as despesas essenciais, né, que não há como fugir. Então, é necessário pesquisar o mercado, pesquisar quais os cursos que serão necessários para as novas competências e como planejar, em quanto tempo eu almejo estar em outro emprego. Porque se fala muito em soft skills, que são na gestão de RH, ou na linguagem de RH, de recursos humanos, são um conjunto de conhecimentos comportamentais, ou a inteligência emocional. Mas eu diria que acima dessa análise da inteligência emocional, que tem a ver com assertividade, empatia, capacidade de comunicação, capacidade de liderança, seria o planejamento, a pesquisa e o planejamento. Porque se você também não souber planejar, não tiver todos esses dados, né, essas informações que você disse, começar, amanhã eu começo outra profissão. Não é assim, porque realmente vai bater a cara, né? Não vai ter jeito, vai acabar aquela carreira que você tinha profissionalmente, que estava mais estável, vai ser por água abaixo, e aí você pode até se queimar numa nova carreira e não tiver um planejamento correto, não tiver aí, né, uma organização, porque realmente pode, porque no meio do caminho, né, Cícero, podem ocorrer desafios, né, podem ocorrer ocasiões que precisa ter essa reserva financeira, porque senão a pessoa começa até a se endividar para entrar nesse processo novo, e aí acaba se prejudicando. Então, ao invés de ser algo prazeroso, entrar numa carreira nova, acaba se tornando algo ruim, não prazeroso, e como você disse, mexe com o emocional também. Aí a pessoa se acha que não é apto, né, ou que seja competente para aquela nova carreira, então realmente precisa ser muito bem planejada. Agora, você disse uma coisa, essa reserva, né? Isso me chamou a atenção, porque assim, quando a pessoa já está estável numa profissão, ela já tem aquela, a não ser que ela não esteja ganhando muito bem, ou ela realmente está desanimada com tudo, mas às vezes as pessoas mudam de carreira achando que nessa nova carreira ela vai receber um salário, vai ganhar assim horrores já no primeiro mês, né? E não é bem assim, as pessoas têm que estar preparadas, que talvez ela vai ter que investir mais na capacitação, né? Como você disse, investir às vezes no local de trabalho, se é algo que vai ter que contratar mais gente, para depois ela ter esse retorno financeiro, não é da noite para o dia, não é mesmo, Cícero? Olha, ótimas colocações, Sabrina. Exatamente o que eu havia dito, o que você complementou agora. Uma nova profissão é um recomeço.
Quando eu me referi à pesquisa, qual a oferta de emprego na área, principalmente a gente tem que ter muita tranquilidade na hora de fazer todo esse planejamento. Quais as oportunidades de emprego da nova área? Como eu havia dito. Está saturado o mercado? Será que esse período, uma vez que eu recomeço uma nova profissão, será que, normalmente, em tese, vai ganhar menos do que os profissionais que já estão na área há algum tempo? E as despesas essenciais da família, enfim, todas aquelas despesas, ela não pode ser adiada. Então, ao invés, como você bem colocou, se tornar algo motivador, algo que vai trazer uma nova qualidade de vida, torne-se o quê? Conflitos, estresse, e ao invés de a coisa melhorar, pode se tornar aí um agravante. Motivada nessa nova carreira. Bom, Cícero, a gente falou aí que são importantes 3 pontos para a gente levar em consideração para recomeçar essa nova carreira, né? O que você diria, então, de uma desses novos pontos, né? Seria o quê? Encarar ou verificar as habilidades. Explica um pouquinho, porque numa entrevista de emprego, as pessoas confundem muito habilidade com características ou habilidades com... agora me fugiu a palavra, mas acaba misturando a parte que a pessoa tem a prática daquela carreira com algo que ela pode ser capacitada para aquela função, né? Então eu queria que você explicasse, porque a pessoa precisa ter habilidades também, né? No mundo de recursos humanos, nós chamamos de CHA, é conhecido como CHA, competências, habilidades e atitudes. Então, o que acontece? Cada vez mais, inclusive na seleção de uma entrevista, o que está sendo exigido, inclusive depois da pandemia, está se falando muito de comunicação. As pessoas têm que ter um poder de comunicação. A comunicação hoje está sendo vista cada vez mais como algo que agrega muito às empresas. Falar com os liderados, uma eventual liderança que você ocupe, saber transmitir aquilo que a empresa, na cultura, na missão e valores, tanto para os clientes como fornecedores, com a sua própria equipe, ou seja, comunicação, poder de liderança e relacionamento interpessoal, chamado soft skills, são as palavras de ordem atualmente. É fundamental para que realmente a pessoa prepare, né, antes de fazer essa mudança, essa virada de chave na vida profissional. Gente, é muito importante tudo isso que o Cícero está dizendo aqui para vocês, né? A gente escolheu esse tema começando a segunda-feira, até porque segunda-feira é um dia que as pessoas procuram seu emprego, né? Vão lá no jornal, naquelas listas de emprego, ou entram nos sites, nos portais das prefeituras procurando vaga de emprego. Às vezes você ficou aí na época da pandemia, né, sem trabalhar, trabalhou muito home office, ou perdeu o emprego por causa da pandemia. Muitas mães perderam, muitas mulheres perderam os empregos. Elas se reinventaram nesse período, mas ainda não se encontraram totalmente numa carreira profissional nova. Tá aí a chance de você pensar, preparar, planejar, né, capacitar e realmente ir à busca do sucesso profissional, porque todo mundo é capaz, todo mundo pode, desde que seja feito corretamente, para não errar e ficar aí mal, se sentir, né, incapacitado ou se sentir que não tem competência para tal função. Então, isso é muito importante, tudo o que o Cícero está explicando. E agora, essa busca, né, Cícero, por um emprego novo, né, com características novas, essas pessoas, se você disse comunicação, né, a gente vê que realmente a pandemia influenciou muito, até porque as redes sociais bombaram na época da pandemia, muitos trabalhos envolveram, né, o marketing digital. Então, a comunicação via internet, assim, deu um boom, estourou, né? Só que a gente percebe também que com o isolamento, com o distanciamento, hoje as pessoas voltando àquele normal, que ainda não é totalmente normal,
mas agora parece que as pessoas têm uma certa dificuldade, né, na hora do conversar pessoalmente, no tete-a-tete, ou ficam com dificuldade no cumprimento, né, até na hora de uma entrevista, de uma conversa, de receber uma pessoa, um cliente, não sabe se dá a mão, se realmente, né, o que faz, e aí parece que as pessoas dão um passo atrás nesse momento e não sabem como lidar. Então a comunicação entra nesse processo, porque realmente o corpo também tem uma comunicação, né? A gente vê as expressões no rosto da pessoa, até gestuais com a mão, né? Eu, por exemplo, vivo falando com a mão, né? Isso é uma característica minha. Mas muitas pessoas se acanharam, ficaram realmente mais para dentro, né, com a pandemia, e isso acabou afetando essa comunicação, eu acredito, essa comunicação externa. Pode ser que a pessoa seja perfeita para se comunicar pelas redes sociais, mas quando vai se comunicar presencialmente com alguém, com um cliente, já dá uma travada. E aí, se for para escolher uma carreira nesse sentido, ela precisa se preparar muito, né? Sabrina, é uma coisa muito interessante que você colocou. A questão da comunicação, ela tem que ser não somente para clientes e fornecedores, como também para passar as mensagens, os projetos, as missões, as estratégias para os seus próprios liderados, num eventual cargo de liderança, né? E a comunicação ela é essencial no mundo de hoje. Cada vez mais as empresas valorizam e estão enxergando a comunicação como algo importantíssimo, entre outras competências. Falar das suas considerações finais. Sabrina, obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar uma mensagem assim: nunca desista dos seus sonhos. Jamais deixe que o medo sobressaia seus objetivos, seus sonhos, sua mudança de emprego, sua mudança de carreira. Mas o que eu vejo durante esses 31 anos aí de profissão, que o planejamento, as pesquisas e planejamento se faz essencial para que seus sonhos e objetivos não se tornem transtornos, estresse, atritos e conflitos com a própria família. Boa, muito boa essa mensagem, esse recado final, importantíssimo, porque realmente as pessoas acabam misturando trabalho e pessoal e família. Muito obrigada, Cícero, de coração aí pela entrevista de hoje, e fica aqui então o canal aberto para você, tá bom? Uma boa noite para você. Boa noite, Sabrina, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, e foi um prazer participar do TV Todo Dia News. Obrigada, Cícero. É isso, gente. O Cícero Mangabeira, profissional há mais de 20 anos na área de recursos humanos. Olha, eu vou dar sequência rapidinho aqui, porque nós temos poucos minutos para acabar o jornal. Eu vou falar sobre o Rodrigo Garcia, que esteve aqui presente em Americana, né? O evento aí foi marcado, então, aqui, presença em Americana, no evento do Macris, aqui na região. Então, a matéria aí foi produzida por Natália Lima e Leonardo Matos. Vamos ver. Na tarde deste sábado, aqui em Americana, esteve presente o candidato ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, no lançamento da campanha do deputado Vanderlei Macris, que é candidato à reeleição a deputado federal. Mesmo após ameaças do PCC, a maior facção criminosa do Brasil, o governador de São Paulo fez questão de não cancelar a agenda e compareceu ao evento que aconteceu no Royal Garden, no Jardim Warner Plaza, em Americana. Durante seu discurso, Rodrigo Garcia reforçou seu apoio ao Macris e fez críticas aos governos do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais por obras de saúde e mobilidade urbana paradas há anos. Quando eu olho para os
dois estados juntos, eu puxo a memória de vocês aqui, e inúmeras vezes nós vimos que esses estados não tinham dinheiro para pagar sua folha de pagamento do funcionalismo público. Isso aconteceu em São Paulo? Não. Portanto, pessoal, eu faço essa reflexão com vocês, para vocês lembrarem o quanto foi importante as boas escolhas que o nosso estado fez. Com o evento, o deputado Vanderlei Macris busca conquistar a reeleição para o 5º mandato como deputado federal e tem acompanhado o governador em alguns eventos da agenda de Garcia pelas cidades do estado de São Paulo. Eu estou também ao lado daquele que foi deputado estadual comigo, foi deputado federal comigo, que é o Rodrigo Garcia, nosso próximo governador de São Paulo. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV, oficializou o apoio à reeleição dos tucanos, Rodrigo Garcia e Vanderlei Macris. Entendo que é a melhor alternativa para o Brasil, para São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Um homem que conhece o interior, sabe das necessidades do interior, trabalha pelo interior e tenho certeza que fará, como está fazendo, um grande mandato. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto para governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia ocupa o 3º lugar, ficando atrás dos candidatos Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Natália Lima, para Todo Dia News. E agora vamos para o plantão policial. Homem é preso após incendiar a própria casa e ameaçar a esposa em Sumaré. Mais detalhes também com Natália Lima. Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo após incendiar sua própria casa durante uma briga com a sua esposa no bairro Jardim Santiago, em Sumaré. O homem foi preso em flagrante por incêndio criminoso e ameaça. Segundo a esposa de 35 anos, ela foi ameaçada pelo esposo após um desentendimento, que em seguida ele teria ateado fogo na casa e saiu para se acalmar. Testemunhas informaram aos guardas que o autor do incêndio estaria em um bar jogando sinuca. O homem foi encontrado no local, tentou se esconder, mas foi abordado pela equipe. Ele foi preso por incêndio criminoso e ameaça e encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. O criminoso já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de arma, tráfico de entorpecentes e roubo. Natália Lima, para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações, gente. E olha, a Amazônia tem o pior agosto de queimadas dos últimos 12 anos. E diante disso, a gente sabe que o tempo, o aquecimento global, tem tudo influenciado. Por isso, nós vamos saber agora a previsão do tempo, porque percebemos que hoje o tempo deu uma reviravolta, não é mesmo? E quem tem as informações é Bianca Rezende. Olá pessoal, o início da semana em que se celebra a independência do Brasil, 7 de setembro, será marcado por chuvas em estados de todas as regiões do Brasil, apesar das diferentes intensidades e temperaturas, de acordo com a previsão do Clima-Tempo. Na maior parte do sudeste, o período será marcado por instabilidade, chuvas isoladas e ventos costeiros, por causa da ação da frente fria que permanece sobre a região até quarta. Vamos ver como o clima reserva aí para a nossa região, né? O que ele tem reservado. A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu parcialmente nublado e tem experimentado um céu nublado com aberturas de sol nas primeiras horas da manhã. A temperatura mínima registrada pelo CEPAGRE foi de 13 graus e os ventos vêm soprando sobretudo com intensidade moderada, o que deve se manter ao longo do dia. A máxima para essa segunda-feira está prevista em 26 graus. Caso a nebulosidade seja maior e mais persistente no começo da tarde, a máxima deverá ficar um pouco mais baixa. Para terça-feira, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus, mantendo a incerteza com relação à máxima caso hajam períodos aí prolongados de sol entre nuvens ao final da manhã e início da tarde.
A máxima pode ficar um pouco mais elevada. Vamos ver então como ficam as temperaturas e a probabilidade de chuvas aqui para a nossa região. Em Americana, a temperatura mínima de 13 e temperatura máxima de 27 graus, com probabilidade de 90% de chuvas. Já a Hortolândia, a temperatura mínima de 13 e a máxima de 26 graus, com também 90% de chances de chuva. E na região de Campinas, as temperaturas, a mínima é 13 graus e a máxima 26 graus, com probabilidade também de 90% de chuva. Já Paulínia, a temperatura mínima de 14 e a máxima de 28 graus, com também 90% de chuva. Então, como a gente pode ver, a probabilidade está grande aí para chuva. Se prepara, gente. Volto para o estúdio. Obrigada, Bianca. Então, a gente já sabe, amanhã acho que você vai ter que sair com guarda-chuva para trabalhar, porque vai chover, a chance é de 90%. Gente, vamos rodar as nossas mensagens dos nossos telespectadores? Temos mensaginha para a gente compartilhar, para a gente encerrar o programa. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Everton Roberto. Temos mais uma? Bom dia, estimada Sabrina. Adorei a Garota do Tempo. Ficou demais. Chique apresentação. Bela sucesso para você. Fafá Mileta. Fafá, obrigada pela mensagem, viu? A gente estava com saudade de você. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse novo horário. Então, agora a partir das 18 horas. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem na nossa programação, porque agora vocês vão assistir o jornal da TV Brasil, Repórter, né? TV Brasil, Repórter Brasil, desculpa. Repórter Brasil. Em sequência, vocês vão assistir 15 minutos também um estádio, que é um jornalismo esportivo muito legal. Vale a pena, gente. E aí vocês já vão depois acompanhar o horário político obrigatório, tá? Toda essa programação reformulada para você, telespectador, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.